Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, aqui professora Patrícia Manzato, para aquela live, para aquela transmissão que pode fazer toda a diferença na sua prova no domingo. É isso aí, a gente vai falar sobre temas de discursiva para o pessoal do TRF6, para quem vai fazer aí o texto dissertativo argumentativo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, podendo passar alguns temas, poder passar para vocês realmente assim o que eu acredito que pode vir ser cobrado na sua prova, para realmente poder ajudar vocês nessa aprovação. Afinal de contas, o primeiro concurso do TRF6 e essa vaga pode ser sua, tá? Então espero aí poder te ajudar. Não esquece duas coisinhas. Vou pedir para vocês duas coisinhas. Primeiro, curte esse vídeo aqui se você chegou até o canal e também se não conhecia o canal, se inscreve aqui no canal. A gente tem muita transmissão, a gente tem muito conteúdo de qualidade para que você possa conseguir chegar até a aprovação. Isso aí, gente. Não quero tomar aqui muito tempo de vocês, né? Justamente porque última semana e últimos dias até a prova é correria, é sufoco, é ansiedade, é tudo junto. Então eu quero aí apenas trazer aqui dicas importantes para que você aí consiga fazer uma boa redação, tá bom? Então lembrando, gente, a discursiva do Sebrasp, tá? Ela gira em torno tanto do cargo, tá? Ela gira em torno tanto do cargo quanto do órgão que você está prestando. Ou seja, você está prestando um cargo para o Poder Judiciário. Significa que ela vai olhar para os problemas, para os desafios, para as polêmicas que aconteceram aí dentro do Poder Judiciário em sua totalidade, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar para o tema de discursiva, né, da Polícia Federal, é o que? Gira em torno de segurança pública. Se eu olhar para a PRF, Polícia Rodoviária Federal, vai olhar para a segurança pública, mas com o viés ali dentro dos problemas, dentro ali da parte de direção, de trânsito, etc. Tá? E assim é a discursiva do Sebrasp. Então, quando eu trago aqui para o Poder Judiciário, né, para um órgão com TRF, né, eu preciso lembrar disso, tá? E classicamente, tá, gente? Independente se nós estamos diante de uma discursiva de texto expositivo, ou seja, que vai ter conhecimentos específicos, quanto uma discursiva dissertativo argumentativo, que vai ser realmente um texto ali dentro do seu dentro ali de atualidades, ela vai ser dividida por tópicos, tá? Então, isso você tem aí certeza que ela vai ser dividida por tópicos, tá? Ainda em relação aos cargos, tá? Então, eu trouxe aqui temas mais genéricos, então voltados mais para a área administrativa. Mas o pessoal, por exemplo, da área da saúde, pode ser algum tema dentro do Poder Judiciário voltado um pouquinho para a área da saúde, se eles resolverem fazer temas diferentes, tá? Às vezes eles fazem, às vezes não. Não dá pra gente cravar, que fala assim, eles só vão fazer 2 temas de discursiva, para quem vai fazer redação e para quem vai fazer o estudo técnico. Beleza, tá? É o mais normal. Então, eu tô trazendo aqui questões polêmicas e desafios do Poder Judiciário em sua totalidade, ok? Pessoal, sempre lembra disso, tá bom? A linguagem, ela tem que ser clara e objetiva, tá? Não inventa moda na linguagem, principalmente se você tem dúvidas de língua portuguesa. Então, trocas, inversões e tudo mais, tudo isso que pode acarretar problema de pontuação, por exemplo, de coesão, tudo isso sim, foge, tá? Faz o arroz com feijão, faz uma linguagem clara e objetiva para que você diminuir aí, inclusive, os seus erros de língua portuguesa, tá? E isso daqui você vai levar no seu coração para sua prova, tá? A preocupação maior, ela gira em torno dos argumentos. O Sebrasp quer saber se você sabe discutir aquele assunto nos tópicos que ele pediu para você discutir, se você tem uma base de conhecimento de mundo.
Ou seja, se você consegue trazer argumentos que sustentem o seu ponto de vista, tá? Visão do mundo, disse aí, né, de forma mais ampla, mas assim, que seja ali dentro do tema a ser tratado, tá? Então leva isso no coração, tá? Ao invés de você ficar fazendo tentativas ali dentro da linguagem e cair em problemas de língua portuguesa, faça suas tentativas dentro dos argumentos, né? Traga argumentos fortes, traga argumentos que vão realmente sustentar o que você está falando. Então, a sua preocupação tem que ser em torno dos argumentos, da argumentação, e não necessariamente da linguagem ali rebuscada, ou, enfim, fazer coisas diferentes dentro da linguagem. Combinado? Tá bom? E aí, bora falar também de um negócio que, assim, eu quero morrer quando eu vejo aluno perdendo ponto por causa de rasura, tá? Gente, vem aqui comigo, vamos aprender de uma vez por todas a fazer rasura, principalmente para o Sebrasp, tá? Vou aqui pegar uma canetinha, deixa eu trocar aqui a cor, vamos lá. Tô escrevendo, aí escrevi importante, assim, desse jeito, errei, né? O que eu vou fazer? Aí eu vou colocar aqui um parênteses e vou fazer um negócio assim. E colocar, não, isso daqui está totalmente errado. Ou se não, Patrícia, vou fazer assim, ó, eu vou pintar tudo para ele não ver o que eu fiz de errado. Isso daqui também está totalmente errado. Rasura para o Sebrasp é passar um traço apenas, um traço reto, de preferência, né, Patrícia? Um traço reto e colocar aqui a palavra correta logo em seguida, tá? Não escreve em cima, não faz nada assim para escrever, não, tá? Isso daqui também não é possível, isso daqui também é rasura. O que você vai fazer é passar um traço e escrever a palavra correta logo em seguida. Só isso que você vai fazer, tá bom? Então, só para ter a certeza, isso daqui tá errado e isso daqui também está errado, ok? Margem e parágrafo. Cuidado com as margens e parágrafos, tá, gente? Tô escrevendo aqui, escrevi na primeira linha e tal. Aí, o que eu faço? Eu vou escrever Ixi, passei. Vou colocar aqui um hífen e vou para outra linha. E continuo aqui. Aí depois eu vejo que eu tô quase chegando, aí eu vou fazendo bem tiquinho assim, ó, bem pequenininho aqui e vou para outra linha. E aqui eu escrevo um faço um hífen e sigo, tá? Qual dessas linhas está correta? Gente, está correta apenas a linha 3. Nada do que passa da margem é lido, ou seja, na linha 1 você tem um erro de ortografia, ou às vezes até coesão e coerência. Chegou muito perto, a letra fica ilegível, você vai ter problema de ortografia, você vai ter um erro de ortografia e você vai ter um erro de apresentação, tá? Então tem que estar aqui dentro da margem para que nada aconteça, ok? Da mesma forma, toma cuidado com o parágrafo, tá? Se você começou aqui na primeira linha, aqui, o segundo parágrafo vai ser aqui e o terceiro vai ser aqui, tá? Não faça um negócio assim, ó. Não faça um negócio assim, ó. Porque, sabe o que acontece, Patrícia? Eu resolvi escrever e aí foi passando as linhas e eu percebi que eu não vou ter espaço para escrever. Então, eu vou diminuir o parágrafo. Como ali na linha 5, praticamente ele nem existe, né? Se o seu texto ele não está alinhado, você recebe nota baixa de apresentação. E aqui na linha 5 você vai ter problema de coesão e coerência, porque o examinador pode simplesmente entender que aquilo ali não é um parágrafo, que é a continuação do anterior, tá? Então, observe. Gente, são detalhes que podem fazer toda a diferença, porque lá no final, né, quando vem a sua nota, poxa, meio ponto a menos de apresentação, 1, 2, 3 pontos, apenações ali por causa de língua portuguesa. Então, tudo isso influencia na sua nota final. E a gente sabe que cada décimo, meio ponto, enfim, tudo faz
diferença na sua classificação final. Então, para que você não cometa aí erros em relação a isso, eu trouxe para vocês justamente essa primeira parte aqui, né, para chamar a atenção de vocês, ok? Mas agora eu sei que vocês querem os temas, né? Querem os temas. A ideia qual que é, gente? Vou desenvolver o tema inteiro? Não. Eu vou dar o tema, vou falar alguns pontos importantes, tá? Tira print, anota, o que você preferir, tá? Mas pega esses assuntos e se você não souber, se você nunca ouviu falar, dá uma olhada, tá? Porque isso vai fazer aí a diferença na sua argumentação. Sim, eu não estou só entregando para vocês temas, eu estou entregando para vocês argumentação, tá? Então vem aqui comigo. O primeiro deles, gente, é a questão do desafio da burocracia judicial, ou seja, a crescente da demanda versus a morosidade do sistema. A gente sabe que o poder judiciário em geral, ele acaba sim sendo moroso. Algumas justiças mais do que as outras. Normalmente, assim, se a gente pegar os dados do CNJ, a justiça estadual, ela é mais morosa do que as demais, tá? Justiça do trabalho, ela é menos morosa, então a gente tem ali uma comparação entre os sistemas, mas a gente tem esse desafio, né? Agora a gente entra numa fase, a gente entra numa era da judicialização, qualquer coisa que a gente poderia tentar por meio de uma conciliação, tentar por meio ali de processos administrativos, enfim, tudo isso está sendo judicializado, né? Então, a gente está numa era da judicialização e isso aumenta a demanda do poder judiciário. Em contrapartida, a gente tem um poder judiciário ainda moroso, a gente tem ainda um poder judiciário às vezes burocrático, né? Alguns sistemas que ainda não funcionam da forma como deveriam. Então, a gente tem tudo isso. Solução que o CNJ achou em relação a isso, tá, gente? A Justiça 4.0. A Justiça 4.0 é um programa do CNJ que um dos objetivos é mapear esses desafios, essas demandas, para que isso seja discutido e seja levado a cabo no final ali dentro das metas, para que a gente consiga aí melhorar a qualidade dos serviços do Poder Judiciário. E agora, eu acho que foi em dezembro, se eu não me engano, acho que não foi agora em janeiro, tá? Acho que foi em dezembro, a gente teve aí, o Brasil conheceu a Maria. A Maria é a inteligência artificial do STF, tá? A Maria é a inteligência do STF que, inclusive, tá? Está auxiliando na criação de textos e identificação de demandas repetitivas, tá? Então, tanto ali para a criação realmente ali de textos rápidos, despachos rápidos, quanto na identificação, então, no rastreamento, na seleção ali prévia dos processos ali no STF, tá? Então, ali como soluções a esses desafios aí da burocracia judicial. Então, vou colocar aqui de novo o slide para vocês aí tirarem um print, enfim, ou anotarem o que vocês precisarem, ok? O segundo tema que eu quero trazer para vocês é a discussão do acesso à justiça e à segurança jurídica. A gente teve aí, né, a gente tem tido, na verdade, uma grande discussão em relação a isso. Inclusive, assim, vocês podem citar que o acesso à justiça e a segurança jurídica, né, foram temas de diversos fóruns nacionais e internacionais referentes ali ao Poder Judiciário. Então, a gente teve aí vários fóruns, vários congressos e tudo mais, e essa discussão, ela estava ali sempre muito acalorada, ok? O que a gente tem de argumento, né? O que a gente tem de situação, o que a gente pode citar dentro de um tema como esse? A gente tem que lembrar que tanto o acesso à justiça quanto a segurança jurídica, elas são direitos, são garantias,
previstas no artigo 5º da Constituição. Então, elas são garantias constitucionais, tá? Então, elas estão ali no artigo 5º, então elas estão previstas. Não dá simplesmente para a gente esquecer do dia para a noite, não dá para a gente simplesmente mudar o ordenamento jurídico em relação a esse assunto, tá? E muitos, né, inclusive ministros, juristas, todos eles falam sobre, né, eles falam que tanto o acesso à justiça quanto a segurança jurídica são pilares fundamentais para fortalecer a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Então, essas duas expressões, né, tanto a democracia como o Estado de Direito no Brasil, estão diretamente ligadas ali, acesso à justiça e segurança jurídica, como os pilares para a manutenção desse sistema e dessa situação dentro aqui do país, ok? Então, quando eu falo sobre isso, tá? Aqui eu falo justamente sobre esses dois pontos. O que a gente tem que lembrar também desse assunto, tá, gente? Que não precisa entrar em polêmicas do que a gente já passou, mas lembrar que é a obrigação do Poder Judiciário manter a segurança jurídica, tá? Não só como direito do cidadão, mas é um dever ali do Poder Judiciário. E o acesso à justiça, lembrar também que alguns remédios constitucionais, né, você não precisa nem ali de advogado, que é o caso, por exemplo, de habeas corpus, tá? Então, acesso à justiça a todos, tanto, inclusive, né, a gente tem que pensar do acesso à justiça a todos dentro do Brasil, inclusive aqueles que não têm acesso à internet, aqueles que não têm acesso nem a uma vara ali da justiça perto deles, ok? Então, acesso à justiça e segurança jurídica aqui. Trouxe também um tema que na verdade não é um tema, ele vai servir mais para argumentação do que tema efetivamente, né? Mas acabou de sair as metas nacionais do Poder Judiciário para 2025, ok? É uma série de metas, tá? É uma série de metas. Eu trouxe apenas algumas, 2 por curiosidade e outras 2 que vocês podem citar em basicamente qualquer texto que traga, né, essa ideia do Poder Judiciário sustentável, do Poder Judiciário estratégico, né, do plano estratégico, dessa governança dentro ali do Poder Judiciário, tá? Primeira meta, né, deles, do CNJ, é justamente, né, julgar mais processos que os distribuídos. Então, todos os segmentos ali do Poder Judiciário, estadual, federal, tribunais superiores, todo mundo tem que julgar mais do que recebe. Então, se entra 1000 processos por dia, tem que julgar pelo menos 1001, tá? Então, tem que julgar sempre mais daquilo que é distribuído. A meta 3, por exemplo, né, estimular a conciliação. E veja, Justiça Estadual, Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela já tem a tradição de estimular muita conciliação em várias partes do processo, inclusive, né? A Justiça Estadual e a Justiça Federal entram também nesse mundo aí da conciliação. Pra quê, gente? Tá vendo que um tema acaba se conectando no outro, né? Quando eu falei ali da burocracia dentro do Poder Judiciário, né, e da era da judicialização, se a gente estimula a conciliação, eu já termino o processo no seu início. Eu já termino um processo que ele não vai demandar de todas as fases. Ele não vai demandar de um tribunal superior, de um tribunal regional. Ele para ali no começo, ok? Muito interessante eu achei aqui, tá? A meta de priorizar o julgamento das ações ambientais, tá? Então, o Poder Judiciário não só pensando nele próprio, mas pensando ali dentro de assuntos sensíveis, assuntos relevantes, né? E lembrando que todo o Poder Judiciário, ele está convergente com a agenda da ONU 2030, então com as ODS e tudo mais.
Se você entra no site do STF, por exemplo, você tem lá o julgado, né? Pode ser qualquer julgado, gente. Recurso extraordinário, enfim, a DIN, qualquer, né? Julgados, né? Embargos de declaração, tudo ali. Embaixo, na página mesmo, você tem ali as ODSs, né, os objetivos os quais estão relacionados àquele julgado. Tá? Então, assim, a questão de julgar né, prioridade nas ações ambientais é sim uma forma relevante de se conjugar aquilo de objetivo que a gente tem dentro ali, inclusive, da Agenda 2030 da ONU. Outro ponto aqui, ó, priorizar o julgamento dos processos relacionados aos indígenas e quilombolas. O poder judiciário tratando de minorias. Uma política pública, né, digamos assim, dentro do poder judiciário, tratando das minorias, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui de novo essas metas aqui para que vocês aí tenham em mente, ok? Tenham em mente aí essas metas, tá? E aí, pessoal, o último tema que eu trago para vocês aqui, tá? Um tema que gerou muita polêmica o ano passado e continua, né, gerando polêmica, que é a questão da responsabilidade das redes sociais, tá? A expectativa, né, a expectativa era que o STS analisasse a responsabilidade das plataformas digitais postados pelos seus usuários. Acontece que a gente tem dois cenários. A gente tem o primeiro cenário no final do ano passado, né, ao apagar das luzes ali do judiciário, a gente teve o tema 987 de repercussão geral, que dentro ali do marco civil da internet, tá? Então, ele determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, gestores de aplicativos, etc, etc. E aí, ó, decorrentes de danos de atos ilícitos praticados por terceiros, ou seja, praticados pelos seus usuários. Então, a gente tem esse ponto aqui desse tema. Mas a gente não pode esquecer que no começo desse ano a gente teve o Mark Zuckerberg, que é o dono, né, ali do Facebook, do Meta, né? Afirmando, inclusive mudando nomenclatura, falando, né, fazendo um rebuliço ali dentro da plataforma em relação à comunidade LGBTIQA+, e que gerou ali um impasse em relação a responsabiliza, não responsabiliza, corta, né, bate de frente, como que vai ser feito, a gente vai ter que aceitar e tá tudo bem. Então, a gente tem esses embates aí da responsabilização dentro das redes sociais, ok? Então, esse aspecto aí é bem importante, ok? Para terminar, gente, sei que vocês aí queriam os temas, mas eu não posso deixar de passar isso daqui para vocês, a estrutura clássica de um texto do Sebrasp. A estrutura clássica de um texto do Sebrasp, tá? De até 30 linhas, normalmente de 3 a 4 parágrafos. Você faz a introdução e no texto ali, como a gente está falando de redação, no texto da introdução, você já coloca tudo que você vai discutir, tá? As redes sociais têm grande relevância na sociedade brasileira atual. Nesse sentido, é importante discutir sobre, e aí você coloca os tópicos ali que você vai discutir no texto. Essa é uma introdução clássica ali do Sebrasp e que eles normalmente aceitam muito bem. Depois, você vai colocar nos parágrafos seguintes os tópicos. Então, olha só, você vai colocar o tópico 1 na ordem, depois seguido do tópico 2, seguido do tópico 3, tá? Um tópico por assunto. Então, se na sua proposta vier 2 tópicos, você vai colocar
no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. Ah, veio 3 tópicos. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, tá? E, para terminar, se o último tópico não te deixar abertura para finalizar, tá? Não deixar margem para você finalizar um texto com ele, você coloca uma conclusão breve retomando tudo que foi discutido, ok? Essa é a estrutura clássica do texto do Sebrasp, tá? Gente, eu sei que vocês estão aí com a ansiedade crescendo, a adrenalina batendo, muita coisa para revisar, mas eu queria passar uma única mensagem para vocês, tá? Uma única mensagem de que é possível ser aprovado, é possível ter sucesso, mas esse sucesso ele só vai acontecer com constância. É estudando ontem, hoje, amanhã, é dando um passo de cada vez, um dia de estudo por vez, tá? Então tenha certeza que você nessa constância, você nesse passo a passo, está chegando mais próximo da aprovação. E o TRF6 pode ser a sua aprovação, começar o ano aí de 2005 com o pé direito e já tendo aí uma aprovação na sua bagagem. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero muito, né, que tenha ajudado a vocês nessa preparação para fazer a prova. Depois da prova, volta aqui nesse vídeo, comenta o quanto ele foi importante para que você conseguisse fazer a prova discursiva. E um último pedido, já pedi para vocês curtirem, já pedi para você se inscrever. Falta o quê? Pedir para você compartilhar esse vídeo com aquele colega, com aquela colega que você sabe que vai prestar prova e não tinha se ligado nesses temas aqui que eu passei para vocês. Então, por favor, compartilhem aí, faça esse conteúdo chegar até os concurseiros, até os alunos que realmente querem ser aprovados. Grande beijo e até mais.